porque essa é a nossa fé. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós seremos odiados e perseguidos por causa do nome dele. No mundo nós teremos aflições. Por que Estevão foi apedrejado? Porque ele simplesmente falou duras verdades. Ele não omitiu, ele não foi omisso, ele não foi tímido na sua fé. Ele falou a verdade. E a verdade acaba incomodando, principalmente na época, aos religiosos, porque eles detinham o poder, o domínio sobre as pessoas. Por isso, prenderam, maltrataram, crucificaram o Senhor Jesus. Tudo isso era plano de Deus, para que hoje tivéssemos acesso a Deus. No caso de Estevão, Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Foi o primeiro a pagar com a própria vida, por não negar a sua fé no Senhor Jesus e por falar a verdade. É claro, hoje ainda isso acontece em alguns países, como nós vimos acontecer por aí afora. As pedras hoje que são lançadas contra a nossa vida não são pedras físicas, as fake news, as notícias que vêm tendenciosas, maldosas, mentirosas, ainda que nós sabemos que é mentira, mas só o estrago que isso causa na vida das pessoas, eu não posso dizer a maioria aqui, que eu estaria sendo injusto, mas uma boa parte das pessoas que vem hoje à Igreja Universal do Reino de Deus, um dia disse: eu nunca vou colocar os meus pés na igreja, nunca, eu nunca vou pôr os meus pés na igreja, nessa igreja. E você nunca veio à igreja, a igreja nunca te fez mal, o bispo nunca te fez mal, mas não é porque você queria, porque você ouviu as fake news, as mentiras, e isso retardou em muito a sua vinda à igreja, mas também prolongou o seu sofrimento. Porque se você não tivesse sido atingido por essa pedra chamada fake news, falsas mentiras, o seu sofrimento e a sua dor teriam sido encurtados. Você sabe disso. Porque há muitos que chegam a dizer: ah, se eu soubesse que não era assim, eu teria vindo muito tempo antes. Então nós temos que estar preparados para isso. Veja só o que aconteceu a Estevão. Ele diz: vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ele, falando a verdade, né? Ele reprimindo, quer dizer, vocês receberam a lei, vocês sabem a verdade, mas vocês omitem a verdade, são omissos. Vocês distorcem a lei, distorcem a verdade para ter o domínio sobre as pessoas. E eles ficaram furiosos com Estevão. E ouvindo eles isto, olha só, enfureciam-se, no caso os religiosos na época, em seu que, gente? Em seus corações. E o que eles faziam? Rangiam os dentes contra ele, quer dizer, ódio puro, raiva puro, muita raiva, muito ódio. Mas ele, estando o que, gente? Cheio do Espírito Santo. A única forma que você tem da depressão não voltar, do vício não voltar, dos traumas do passado não voltarem, de tudo aquilo de ruim que você provou um dia voltar para a sua vida, é você ser cheio do Espírito Santo. Como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? A Karine foi bem clara, porque ela foi até o altar e ela entregou a Deus, ela entregou toda a sua podridão, ela se perdoou, ela sabe, se abriu.
ela se perdoou e perdoou também. Você precisa perdoar. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu fui abusado na infância. Mas Jesus já levou esse peso, essa culpa, já pagou o preço. Você pode ser livre, agora mesmo. O coração pode não aceitar, mas aqui você tem que dizer: eu aceito, eu perdoo essa pessoa que me abusou, que me ofendeu, que me maltratou, que me fez muito mal. Eu a perdoo em nome de Jesus. Pronto, esquece, ignora os sentimentos do seu coração e comece a meditar na palavra de Deus. Você viu que a mãe dela sabiamente deu uma Bíblia, e ela não sabia o que é capítulo e o que é versículo, leiga totalmente, completamente fora, sabe, de sintonia com a palavra de Deus. Mesmo assim, ela começou a alimentar o seu espírito com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. Quando você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, então ele te enche da presença dele, ele te fortalece, e aí você ora, e aí você jejua. Você não fica só no domingo, você vem na quarta-feira, você vem na sexta-feira. Por exemplo, você que está aqui agora, que é novo, que está voltando, hoje o Espírito Santo está levantando um propósito de você vir mais 7 domingos, a partir de hoje. 7 domingos, faz uma prova com Deus, não faz uma prova com a Igreja Universal, não faça prova com o pastor, faça prova com Deus, com a palavra de Deus. Olha, eu vou fazer o que esse homem está falando aí, eu vou obedecer essa palavra, eu vou colocar em prática essa palavra. Eu quero o Espírito Santo, eu vou até me batizar nas águas mesmo, eu vou deixar esse mundo, essas coisas podres, sujas. Se é para mudar minha rede social, vou mudar. Se é para mudar até o número do meu WhatsApp, eu vou mudar. Eu vou me isolar de tudo isso e vou mergulhar na palavra de Deus. Eu vou fazer uma prova com essa palavra. Se nessas 7 semanas não acontecer nada na sua vida, você não precisa mais vir aqui. Faz uma prova. Faz uma prova. Você que não aguenta mais sofrer, você que não aguenta mais gemer, você que não aguenta mais passar noites acordada, se sentindo humilhada, rejeitada, desprezada, faz uma prova com a palavra de Deus. Põe à prova o que está escrito. Vamos ver se o que está escrito aqui é real ou não. Porque ele diz, cheio do Espírito Santo, fixando, não é isso? Fixando os olhos aonde? Aprenda uma lição aqui valiosa. Coloque os teus olhos na palavra de Deus, porque você não vai sentir as pedras que vão lançar sobre você. Porque quando você tomar uma atitude como essa, de colocar a sua vida na mão de Deus, de você pegar e se entregar no altar, de você largar a vida errada, suja, se batizar nas águas, não se preocupe, as lutas irão surgir. Isso vai acontecer com você. Isso acontece com todos aqueles que decidem aceitar o Senhor Jesus. Porque enquanto você estava lá se cortando, se drogando, vivendo uma vida dissoluta, totalmente suja, podre, ninguém falava nada. Agora que você entregou sua vida para o Senhor Jesus, vão te perseguir. Ah, você agora está na Igreja Universal do Edir Macedo, virou Macedinha, se prepare para isso. É o preço. É o preço. Porque você hoje não mente mais, porque hoje você não vende mais o seu corpo, porque hoje você não expõe mais o seu corpo, a nudez do seu corpo. Você hoje não se assenta mais à roda dos escarnecedores e não busca mais conselho com os ímpios. Você agora está se tornando um cidadão do reino dos céus. Se prepare, porque as pedras vão vir, perseguições, e etc, e etc, e etc. Tudo isso faz parte da nossa trajetória ao reino de Deus.
Faz parte, é o preço. Nós temos que pagar. Mas fazer o quê? Mas é o que a menina falou. Nada se compara à paz que eu tenho hoje. Pode falar. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, essas pedras não te atingem mais. Nenhuma perda que você sofrer atinge mais você. Nem a dor do luto. Olha só como isso é forte. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, nem a dor do luto faz ela se desesperar. Porque nem a dor do luto é mais forte do que o Espírito Santo. Não tem como. Por isso que quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, e ainda que um ente querido, ainda que uma pessoa que ela ame muito venha falecer, ela tem paz. Ela tem paz dentro dela. Porque o Espírito Santo está ali para consolar. E ela vê os céus abertos. E olha só como é maravilhoso isso, né? Os céus abertos. E quem ele viu, gente? Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Como eu sonho, almejo essa visão. Essa é a visão que eu trabalho para ter no dia da minha morte. Essa é a visão que eu trabalho para tê-la. É por isso que vale a pena ser fiel a Deus, temer a palavra dEle, andar em retidão, ser temente à palavra dEle, não se deixar levar pelas coisas desse mundo, pela concupiscência da carne. Se falam mal ou bem de mim, pouco me importa. Pouco me importa. Eu não estou nem aí. O que importa é que quando chegar o dia da minha morte, que eu veja, eu tenha essa visão que Estevão também teve, de ver a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, vamos ler em voz alta, gente, todos juntos: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Que maravilha. Feche os seus olhos. Ó meu Pai, as lutas que vêm, as perseguições, as perdas que sofremos de entes queridos, familiares, de coisas, não se comparam. Nenhuma dor é maior do que essa visão de ver a glória do Senhor e o nosso Senhor Jesus à direita do Pai Celestial. Nos dê o Teu Espírito, meu Pai. Nos abençoe com a Tua presença, com a Tua misericórdia, e nos faça ser cheio do Espírito Santo, como Estevão foi. E o que crê, diga que assim seja. Mas eles gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos. Quem não quer ouvir a verdade, quer continuar no pecado, faz isso aqui. E arremeteram unânimes contra ele, né? E o expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que se tornou depois Paulo. Em maio agora, nós teremos a estreia no Univer Vídeo da série Paulo. Vai ser forte. Nós vamos poder ver Estevão, Paulo, Timóteo. Tanta coisa boa vai acontecer. Se prepare, não perca por nada. Prepare a pipoca, tá? Amém? E concluindo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, o que ele diz? Fique de pé. Acã, Josué
depois de passar pelo Rio Jordão, o rio se abrir, de vencer Jericó, que estava rigorosamente fechada, ele foi lutar com uma outra cidade chamada Ai. E quando ele viu que a cidade era tão pequena, os soldados eram tão menos preparados do que os filhos de Israel, Josué enviou poucos homens, pouco mais de 2.000 soldados para vencer, tomar posse daquela cidade. E pela primeira vez Israel sofreu uma derrota. E Josué jogou cinza sobre o corpo, rasgou as suas vestes e perguntou a Deus: por que, Senhor? Por que tantas mortes? Por que tantas mortes, tantas mortes? E Deus falou: Josué, Israel pecou contra mim. O pecado é uma maldição. Tudo que o pecado toca, ele destrói. Tudo. Ele destrói a paz, ele destrói o caráter da pessoa, ele destrói a família da pessoa, o casamento, ele destrói tudo. E a última coisa é levar a alma, é condenar a alma ao inferno. Então Deus falou: Israel pecou. E Acã, ele cometeu um pecado gravíssimo contra Deus, ele desrespeitou a Deus. E Deus mandou que Josué e todos os filhos de Israel tirasse ele para fora do arraial. Ele, sua mulher, seus filhos, seus animais, tudo que ele tinha. E eles foram apedrejados até a morte. Pastor, mas que coisa cruel, que coisa terrível. Mas quantas outras mortes também foram causadas por causa do pecado de Acã? Quantas? Então não tem jeito. Deus não podia deixar aquilo passar impune. E não tem jeito, pessoal. Aquele que peca não tem paz dentro de si, diz o Senhor. Então você pode ficar livre de tudo. Aqui agora, se você quiser vir até o altar, entregar o teu coração, entregar a sua vida, deixar aqui no altar as coisas erradas, as coisas que não prestam. Eu sempre digo, ninguém muda da noite para o dia. Tem um processo, tem uma trajetória, mas aos poucos Deus vai te ajudar. Na medida que você se entregar, você vai receber ajuda. Amém? Então, se você quer a ajuda de Deus, você é convidado a vir aqui à frente. Se você quiser ser livre, você é convidado a vir até o altar. Amém? Feche os olhos, por favor.